Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o ensino-aprendizagem em engenharia, que há 30 anos conta com o software F-Tool, utilizado no Brasil e fora dele, no cálculo e análise de estruturas. Neste podcast, o criador da ferramenta, professor titular da PUC-Rio, Luiz Fernando Marta, conversa com o professor da USP, Túlio Bittencourt. Durante a conversa, o professor Marta destacou o papel do TecGraph da PUC-Rio no desenvolvimento da ferramenta. O bate-papo também aborda o livro do professor Marta, publicado pela editora PUC-Rio, Análise Matricial de Estruturas com Orientação a Objetos. Marta é doutora em Engenharia Estrutural pela Cornell University, com graduação e mestrado em Engenharia Civil pela PUC-Rio. Túlio Bittencourt é professor da Universidade de São Paulo, com mestrado pela PUC-Rio e doutorado pela Cornell University. Professor Luiz Fernando Marta, professor Túlio Bittencourt, é um prazer tê-los conosco. A conversa começa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Fernando Marta, eu sou professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-Rio e eu vou falar um pouco sobre a minha carreira, mas, na verdade, é um bate-papo que eu queria ter com um grande amigo que eu tenho, que é até um ex-colega de doutorado. Tivemos uma sobreposição de um ano na Universidade de Cornell, na década de... Eu fui na década de 80, no final da década de 80, o Túlio já no início da década de 90. Então, o professor Túlio Bittencourt, eu queria que ele se apresentasse. Eu só adiantar que a razão de eu ter convidado o Túlio é a proximidade que ele tem tanto do assunto quanto do livros e dos softwares envolvidos. Mas, além de tudo, o Túlio é uma pessoa que tem outras abrangências aí profissionais. Eu gostaria que ele se apresentasse e ele falasse um pouco sobre a carreira dele, como é que ele está profissionalmente aí. Boa, tudo bem, Luiz Fernando? É um prazer estar aqui com você hoje. O meu nome é Túlio Bittencourt, eu sou professor aqui da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e tive o prazer de conhecer o Luiz Fernando há muitos anos atrás, quando eu estava chegando para fazer doutorado e o Luiz Fernando estava saindo, né? Então, a gente teve a oportunidade de conviver intensamente durante o ano que eu cheguei e o ano que ele estava concluindo o trabalho dele, e nos tornamos, acho que, excelentes amigos, e desde então a gente vem acompanhando uma carreira do outro. Você queria que eu falasse um pouquinho sobre a minha carreira, né? Perfeitamente, Mas por favor. eu acabei, depois que o Luiz Fernando voltou, eu ainda fiquei um tempo lá em Cornell, e ao concluir eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil e vim para São Paulo. Eu acabei vindo para a Escola Politécnica da USP, a convite de alguns professores daqui, o professor João Ciro, principalmente, João Ciro André, me convidou para vir aqui porque eles estavam interessados em montar um novo laboratório de mecânica computacional. E aí eu vim numa condição primeiro com uma bolsa recém-doutor, e aí apareceu uma oportunidade dessas oportunidades loucas, né, que aparecem na vida da gente, que era fazer um concurso, mas numa área que não era exatamente a minha, né? E aí a partir desse ponto, eu comecei a me desgarrar um pouco da minha história junto lá com o Luiz Fernando, o nosso grupo de Cornell, que era mais voltado à parte de mecânica computacional, mecânica da fratura computacional. Era da área de concreto, e eu aí me envolvi fortemente com essa área de concreto, e acabou, para mim, foi muito interessante, porque eu pude aproveitar muita coisa que eu tinha aprendido do ponto de vista de mecânica, a parte de mecânica de fratura, e tentar aplicar para o concreto. Eu me envolvi tanto que eu acabei me tornando presidente do Instituto Brasileiro do Concreto, né? E isso foi
uma coisa muito interessante. Até hoje atuo fortemente nisso, com estruturas de concreto, mas depois eu tive uma outra guinada, né? Essas coisas que vão acontecendo na vida da gente e depois o Luiz Fernando vai falar das dele, que foi quando eu comecei a interagir com o pessoal do Porto, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O professor Figueiras tinha uma parceria forte aqui com a Escola Politécnica da USP, e eu comecei a interagir com ele e comecei a trabalhar um pouco mais sobre monitoramento de estruturas. Era uma coisa nova naquela época, já tem quase 20 anos. Eu comecei a trabalhar com Structural Health Monitoring, né? E desde então eu comecei a agir então nessa linha, nessas três linhas de frente, aproveitando a minha, minha formação na área de mecânica computacional, meu envolvimento com a área de concreto, com estruturas de concreto, e também em toda a parte de monitoramento, uso de sensores e uso de tentar entender o processo de integridade estrutural para fazer manutenção de estruturas. Então, essa é mais ou menos assim um resumo da minha vida aqui, né? O que eu venho fazendo. Agora, o que eu queria dizer que isso era interessante você falar um pouco, Luiz, é porque ao longo desse tempo a gente não necessariamente foi perdendo contatos. Mesmo com as mudanças que foram feitas, a gente acabou, de certa forma, até pela proximidade que nós temos, interagindo um pouco. Então, eu pude participar, né, conhecer aí teus livros, eu era um entusiasta de uso do F-Tool, continuo a sê-lo, uso bastante para as coisas que nós fazemos aqui, para dar aula, inclusive, de estruturas de concreto, análise estrutural. Isso, para mim, foi muito bom, essa proximidade que eu tenho com você nesse sentido, apesar de todas as nuances aí que a gente acaba tendo ao longo da nossa carreira. Muito bom, Túlio. Não, eu pedi que você fizesse essa apresentação porque isso dá um contexto de realmente essa tua carreira que eu considero brilhante e eu tenho acompanhado de várias maneiras e sempre apreciando, né? Mas também tem muita colaboração nossa de trabalho em conjunto em mecânica computacional e no próprio F-Tool. Você já teve uma boa colaboração, que inclusive foi parte da última versão que saiu, que é a parte de casos de carga, combinação de casos de carga, que iniciou lá com você e o Luiz Fernando Kiefer, que era um orientado seu de mestrado naquela ocasião. Já faz tempo isso, né? Mas deixa eu só dar um histórico dessa questão toda. Por que software e engenharia estrutural? O que é isso? Como é que um professor de engenharia civil se envolve nesse negócio de desenvolvimento de software? Eu tive várias sortes na vida e eu acho que a principal talvez tenha sido a minha proximidade com o professor Marcelo Gataz, que é o diretor do Instituto Tecgráfico da PUC-Rio, que é um instituto é, muito preeminente, muito conhecido. E o professor Marcelo Gataz foi o primeiro dessa turma dos brasileiros que foram para a Universidade de Cornell lá para trabalhar no Departamento de Engenharia Civil de Cornell, mas ligado ao programa de computação gráfica, que é, de uma certa maneira, até o TecGraph, ele é uma versão, vamos dizer assim, tupiniquim desse programa de computação gráfica, que é uma ligação forte com a indústria e tal. Mas a sorte eu tive, quer dizer, trabalhando no mesmo grupo que o Túlio lá, mas eu fui muito exposto a essa questão de desenvolvimento de software educacional. Então, isso era o perfil lá de Cornell, os professores desenvolviam software de simulação e engenharia, mas sempre tinha essa componente educacional. E eu voltei com essa, é, com essa questão muito forte em mim. Embora eu tenha participado disso, mas eu apreciei mais como usuário, como aluno até, de ver isso, mas isso me foi muito forte. E eu, quando voltei para o Brasil, em 1990, eu voltei para a PUC do Rio, e eu tive também outra sorte, o professor Marcelo Gataz me deixou uma. Assim, eu tive muita sorte de ter todo um ambiente do TecGraph em que a computação gráfica básica estava sendo desenvolvida e eu pude ser um programador de aplicativos, mas como cliente das ferramentas básicas que o TecGraph sempre desenvolveu, desde o TecGraph começou em 1987, enquanto eu estava em doutorado, e, o- e eu, quando voltei em 1990,
eu me envolvi em vários projetos no TecGraph e eu, sendo professor de análise de estruturas, eu gostava muito de, e com o que eu aprendi em Cornell, assim, desenvolver aplicativos para ensinar, né? E como eu tinha essa veia de programador e, ao mesmo tempo, eu tinha essa escola toda da de Cornell e o próprio TecGraph também, com uma equipe enorme de suporte, né? eu, eu conseguia desenvolver software. Na verdade, eu fazia isso como um hobby. Eu queria, na verdade, desenhar, fazer as minhas aulas, preparar minhas aulas. E também pensava já num livro. Bom, e aí foi nascendo o programa F2. Eu tive 3 alunos de iniciação científica na época, 2 muito ativos. Um deles é o Eduardo Tadeu, que é gerente hoje também de projetos no TecGraph, o outro era o Vinícius Sam Figueiredo, e foram 2 alunos que comecei lá naquela época, na versão 2 do F2. Isso foi uma brincadeira, na verdade não era, era uma tentativa de fazer uma das aulas. Isso de- foi muito engraçado, porque eu distribuía para os alunos o software, era uma versão 2 naquela época, né? E e eu dava para os alunos foram distribuindo para colegas de outra universidade. Quando, uns 3 anos depois que eu comecei isso, eu descobri que o Questura viralizou. Ele era usado em vários locais e a razão é muito estranha, porque eu achava aquilo uma brincadeira, só não era nada profissional. Mas ele tinha uma facilidade de uso que era muito boa mesmo. Realmente era muito simples de você criar modelos, fazer simulação e, e como eu usava para dar aula, eu dava e foi assim que o uso foi crescendo, né? Foi crescendo, crescendo, crescendo e eu fui evoluindo também as ferramentas de computação gráfica. O TecGraph foi evoluindo, a gente passou a desenvolver em sistema de janelas, Windows, e eu fui atualizando cada vez mais. Essa história é uma história grande. Nós criamos agora um canal no YouTube em que essa história é contada, e depois a gente bota até o link do canal aí para associado aí ao podcast para poder as pessoas acessarem. E é isso, quer dizer, é uma história assim de um pouco diferente, porque eu boto a mão na massa de fato. Hoje em dia, eu tive sempre bons alunos que trabalharam comigo, mas não é uma coisa comum um professor de engenharia civil desenvolver software dessa maneira. É um pouco do histórico da escola, e eu vou atribuir isso, na verdade, ao ambiente da PUC do Rio e do TecGraph, que me facilitam muito que me dão todas as condições para eu fazer isso. É, Ao mesmo tempo, o, o livro, eu fui escrevendo um livro que eu já vinha escrevendo já há algum tempo, mas o F2 foi usado para fazer todas as figuras do livro. Então, eu criei o F2 de fato no início só para fazer as figuras do livro, né? E aí, mas eram figuras porque tinha todos os modelos que a gente analisava e também os resultados. Era muito todas as figuras do livro foram criadas pelo F2 praticamente, e isso dá um poder danado de eu não depender de desenhista ou de qualquer outra coisa, fazia tudo sozinho. Isso foi, assim, a editora, tanto no caso do primeiro livro, foi a editora da Elsevier, junto com a editora PUC também, e nunca tivemos problema nenhum de impressão, porque as imagens eram vetoriais e tudo, então foi muito facilitado com isso. O F2, ele é assim, hoje, se você entra no Google, no YouTube, se você entrar e digitar com uma busca F2, F-T-O-O-L, só isso, e ver o que vai acontecer. É inimaginável. Assim, o que tem de tutorial e de vídeos preparados, nenhum deles foi preparado por mim, foi todos preparados por outra pessoa. Tem muita gente fazendo tutorial e usando, ganhando, fazendo tempo aí no YouTube, né? E e é uma coisa muito, muito impressionante, né? Eu tive assim algumas situações em que eu vou a congresso é complicado, assim, tem várias pessoas que querem fazer selfie comigo, porque eu sou assim, sou famoso. Eu vou dizer, o meu livro ele é usado e adotado em muitas universidades no Brasil, mas não é por causa o livro é bom, tudo bem, mas o que fez a
assim, a grande marketing do livro foi o F2. Quer dizer, eu era o autor do F2 que estava escrevendo um livro. Então, foi aí. Eu também evoluí ao longo dos anos e estou mudando as plataformas. Eu sempre me incomodei que o F2 é um programa muito útil, mas é um código pesado, é um código que é até antigo, eu diria. Mas eu nunca tive coragem de abrir o código do F2 assim para ser didático, de uma forma didática. E ao longo dos anos, então, eu fui evoluindo e criei um outro software, aí já com esse objetivo de ser um software aberto e um código aberto do ponto de vista de que o aluno pudesse entender como que aquilo tudo é implementado. Isso tudo foi feito no ambiente do MATLAB, que já por si só já é uma linguagem muito simples e didática, toda matricial, né? E isso fez foi essa vertente, é o que eu tenho feito também hoje em dia, com o desenvolvimento no MATLAB. Eu criei um outro software, que é o LESM, 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 Linear Structure Model. Então, são estruturas reticuladas formadas por barras. A gente um dia ainda vai evoluir para juntar com o elemento finito, mas ele já tem uma diferença em relação ao F2, que ele é 3D. E hoje em dia a gente tem até uma versão de análise dinâmica, e, enfim, é um software que está evoluindo, tem alguns alunos trabalhando também nisso, e tem uma preocupação diferente, que é mais educacional e de aberto, né? Então, isso que é a tendência de hoje para desenvolvimento de software. O F2 vai continuar existindo, eu ainda vou evoluir, é um hobby meu, faço isso nas horas vagas, menos do que eu gostaria, mas o tempo também não permite que eu faça isso. Eu tenho muitas outras chapéus na PUC, eu tenho funções administrativas, eu sou é, vice-decano de graduação do Centro Técnico Científico, responsável pela coordenação de vários cursos, eu sou o coordenador dos coordenadores de curso. Então é um trabalho muito grande, mas é a nossa vida de professor, é essa vida que tem esse lado de pesquisa, ensino, extensão. No caso, eu considero que o F2 seja também uma extensão, e administração também universitária. A gente trabalha em todas essas frentes aí. Mas é divertido, é muito divertido isso tudo. E ter esse poder na mão de poder desenvolver software por conta própria, sem eu dependo de outras pessoas, mas eu tenho um poder danado de fazer isso, e é muito bom. Esse LESM, esse programa, eu descrevi o outro livro, que é o segundo livro, que também é o making of desse programa, da parte de cálculo desse programa, essa análise desse programa. É uma vertente nova aí recente, vamos dizer, mais recente do que o F2, do meu desenvolvimento de software e também de produção de livro. Estamos. Posso só fazer um Lógico, comentário para você, que eu lógico, né? acho uma coisa muito interessante. Nós somos, você falou do Marcelo, a importância do Marcelo Gattais. Na realidade, eu só fui para Cornell também por causa do Marcelo Gattais. Só que na minha volta, e a gente tinha esse ambiente, né? A gente tinha essa cultura de usar computador, tinha aquela sala para uso de computadores. Eu me lembro do Maguire passar os trabalhos para nós, todos, e a gente fazer mil simulações, criação, né? Era uma coisa muito nova, né? Uma coisa muito difícil, né? Ainda uma computação gráfica ainda de pré-histórica hoje em dia, né? O Mas hardware e o software feitos lá no laboratório, né? Então, hoje em dia, você é, tem software de prateleira para fazer isso tudo, né? Mas naquela época, então a realmente, gente foi formado ali, né? A gente foi formado com aquele ambiente, e o programa de computação gráfica lá gerenciado pelo professor Greenberg era vital nisso, porque o que a gente fazia era desenvolver software, né? E desenvolver aplicações de computação gráfica para o que a gente queria, né? Então era um ambiente muito rico para nós. E aí está uma grande diferença, né? Que quando você voltou para o Brasil, você teve um ambiente ainda construído pelo próprio Marcelo e todos os colaboradores aí da PUC do Rio, que era um ambiente nessa linha, que gestava coisas nessa linha, então era um ambiente propício. Se você comparar, por exemplo, comigo, eu vim para cá e eu encontrei um outro ambiente. Então,
Meu ambiente, eu tive que me adaptar a um outro ambiente. Mas, assim, a história é muito... A formação me ajudou sempre muito. E uma outra coisa que eu acho muito interessante nesses seus livros é que eu me lembro quando eu estudava, fazia graduação, eu adorava os livros do Susequinde. E o Susequinde era da PUC, né? A PUC do Rio. E eu Meu achava professor. assim, ele tinha uma linha, né? Tinha toda uma linha energética e tal que ele fazia, deduzia as coisas, fazia método das forças, método da rigidez, método de Croix, tudo aquilo era apresentado de uma forma muito elegante, muito bem feita e tal. E eu acho que você é um herdeiro do seu ponto de vista dele, porque no fundo você faz a mesma, não é a mesma coisa, uma coisa mais dirigida até para uma aprendizagem mais sofisticada, mas em vez de ter todo aquele trabalhão dele, você faz através do software, e o software agiliza a compreensão, permite uma variedade de aplicações e tal, de uma forma muito interessante, que assim, é exponencial do ponto de vista de aprendizagem. Eu não sei se as pessoas hoje em dia dão valor nisso tanto quanto nós damos, porque nós fomos formados com aqueles livros, né? A gente fazendo, eu não tinha o software, a gente tinha que fazer tudo meio na raça, que, de certo ponto de vista, também é bom. Mas o software te dá uma outra. Se você realmente usar o software para seu benefício, né, para sua compreensão das coisas, ele potencializa enormemente a sua capacidade de aprendizagem. Então, acho que isso é uma coisa fantástica no seu trabalho. Não é à toa que você é uma celebridade. Eu tenho sorte, porque eu tenho várias fotos com você, então eu não preciso tirar selfie, faz contigo. Mas, mas é isso, eu acho que é muito importante esse Não, foi trabalho, fazer consolidado. interessante se resgatar esse passado, né, de ensino de análise, no particular análise de estruturas, porque isso realmente era uma escola aqui na PUC, que foi lá o Ademar Fonseca, depois foi, isso é na época década de 50, né, mas depois foi o Domício e depois foi o Susequinde, é muita honra eu estar nessa linha de sucessão aí. Mas é um ensino que, como evoluiu toda a tecnologia e a engenharia também evoluiu, o ensino também tem que evoluir. E eu acho que, nesse sentido, eu fui muito feliz de criar ferramentas que são ferramentas em que a gente consegue prototipar muito rapidamente os modelos e em aula, né? Eu dou aula com o F2 ligado e vou simulando, vou vendo. É sempre os dois lados da moeda, né? Sem aquele cálculo em que você faz o cálculo manual mesmo, talvez seja o cálculo em que você mais aprenda, vamos dizer assim, o método, né? Mas eu ainda sou da teoria de que melhor do que fazer esse cálculo manual é fazer a implementação computacional. Eu acho que quando você implementa computacionalmente um método, é aí que você entende o método de fato. E um pouco nessa linha que é essa minha evolução, assim, de tentar mostrar o código. Isso aí, para mim, eu acho super importante. E o engenheiro moderno tem que saber programar. Então é interessante essa evolução realmente do ensino, né? A coisa evoluiu junto com a tecnologia e com a maneira, né, prática. Hoje o engenheiro não faz esse cálculo manual mais da análise, né? Ele tem que usar o software de modelagem, existem vários softwares de modelagem, de projeto, de tudo, e é assim que hoje em dia a gente está ensinando também. Acho que você também está indo bastante nessa linha de ensino, né? Então, é, Sim, sim, toda a parte, inclusive, de software educativo, não tão sofisticado e flexível quanto o F2 ou o LES, né? Mas também usando Java, usando aplicativos, tal, para você potencializar o uso, né? Isso é uma coisa mais educacional, né? é, Mas é isso mesmo, as coisas evoluem. O que eu acho interessante é que, para nós que conhecemos a história, é natural que isso fosse feito. Então, é uma coisa muito útil, muito agradável, e nem todo mundo tem oportunidade de fazer, porque não tem a expertise do ponto de vista de desenvolvimento computacional, de desenvolvimento de software. Então, por isso você é uma pessoa afortunada e colocada no lugar adequado para fazer isso, né? Eu acho que é muito interessante esse ponto de vista.
Não, eu acho que tive sorte, várias oportunidades. Eu realmente, de novo, eu tenho que de colocar aqui o papel do professor Marcelo Gattais nesse processo todo, porque ele criou um ambiente na PUC do Rio, que é o Tecgraph, que, que tem todo um lado ligado com projetos, né, com a indústria e tudo, mas sempre tem essa vertente de isso refletir para o ensino, né? Então, isso, isso tem E sido. é verdade, né? Mas na É, realidade nós também fomos expostos a isso, a coisa de ter esse empreendedorismo por outros caras, né? Por é exemplo, verdade. nosso orientador em Cornell, né? O Tony É, Graffia é um cara dessa linha, né? nessa linha, não, Talvez é isso. mais voltado à parte de aplicação do que o próprio Marcelo, né? Do ponto É, de vista da parte de contato de mecânica da fratura e tal. Mas ele sempre nos expôs e nos cobrou um ambiente assim, né? Que era de ser empreendedor, né? A gente tinha que se virar, e com reflexos, lógico, na parte educacional, que ele sempre prezou tanto, né? Ele também é um foram, cara importante para nós, né? foram várias escolas e, enfim, isso é assim também a vida, né? A gente né, faz nosso histórico, né? Mas tá, fico feliz de ter atingido essa, esse nível, talvez, de desenvolvimento e de poder passar essa informação, mas não sou o único, tem várias pessoas que fazem isso e temos colegas que desenvolvem também, enfim, eu acho que no Brasil a gente tem muito boa formação, né, na área de mecânica computacional, em desenvolvimento de software, vários grupos. E eu, sei lá, eu conheço vários alunos, ex-alunos, tem grupos que são muito proeminentes. Um é o seu grupo da Poli da USP, mas eu diria que na Federal do Ceará, na Federal de Alagoas, na UFMG, nós temos vários grupos que desenvolvem software nesse nível e é uma maneira, é a engenharia moderna, o ensino de engenharia moderna. Eu estou muito preocupado com o ensino. Eu atuo em projeto, mas o meu, o meu interesse de fato está em ensino de engenharia. Então, é o que a gente acaba sendo professor. Mas muito bom, Túlio, muito bom a gente resgatar aí um pouco desse passado aí. Acho que, acho que essa história é uma história que as pessoas talvez não saibam dos detalhes, né? E a gente resgatar isso é interessante. Eu, eu fico muito feliz de, de compartilhar esse papo contigo aqui para a gente recordar um pouco até o que foi nossas carreiras aí. O Túlio é uma pessoa que é muito mais conhecido do que eu, em vários aspectos. Acho que é um cara que tem feito muita coisa e eu sou admirador dele. Essa é verdade também. Me ajudou em várias Isso. coisas. Primeiro que não é verdade, você é um, isso nós fazemos o nosso papel e nossa atividade e tal, mas eu sou desde que eu cheguei lá em Cornell, quando eu me lembro que você me buscou no aeroporto, a partir dali eu encontrei um grande amigo e uma pessoa que me serviu como modelo para eu ir em frente. E até pela sua dedicação, pela sua obstinação, eu sei muito bem quem você é, eu sei muito bem o louco que você é para trabalhar. Então, eu mais que ninguém aprecio muito e dou muito valor nisso. Você é um cara que é um modelo para nós todos, né? Não é só para mim, mas para toda a área de engenharia de civil, na parte de estruturas, a parte de desenvolvimento de software. Eu te agradeço muito a oportunidade para estar aqui, é uma honra estar aqui conversando sobre isso e sobre seus livros, todo esse software, que tem servido muito, mas você não imagina o quanto que serve para nós podermos ensinar coisas mais sofisticadas, como efeitos de estabilidade global em estruturas aporticadas, né? Que a gente usa sempre aqui. E era uma coisa muito difícil, uma interface muito difícil com outro software. O F2 tem uma interface muito amigável, isso é muito fácil de fazer. Então, a gente te agradece muito você ter se Só, dedicado.
Já que você tocou nesse assunto, só dar uma pequena história, quer dizer, ele começou em 1990, 91, o desenvolvimento, e foi evoluindo. Tive a participação de vários alunos, mas é, recentemente eu tive a colaboração de um ex-aluno, o Rafael Angel, em que nós fizemos a parte de análise não linear e geométrica, e isso vai estar em outras versões. A gente desenvolveu também ligações semi-rígidas, análise não linear do comportamento, e isso vai estar saindo em versões futuras, porque é muito sofisticado, vamos dizer assim. Eu ainda tenho assim, essa preocupação de manter o software muito simples de ser usado. Embora uma análise não linear ela já fica mais sofisticada, mas a gente vai sempre procurar ser o mais didático possível, vamos dizer assim, no modelo. Essa é a nossa preocupação e é, eu acho que me surpreende o uso do F-Tool até em escritórios de cálculo. Eu tenho esse feedback e eu fico surpreso, porque um software que é bidimensional, né, fazendo uma análise linear elástica, assim, eu falei assim, não é possível, esse troço tem. Mas é porque ele tem um nichozinho, né, no uso, né? Ele é muito simples de você fazer pequenas verificações e pequenas e isso é que fez com que seja tão utilizado, né? E ele não é só utilizado no Brasil, quer dizer, eu tive várias surpresas com o F2, assim, só para te citar duas situações. Em 2012 eu fui fazia meu sabático e fui para passar lá 5 meses lá no Instituto Superior Técnico de Lisboa. E quando eu cheguei lá, eu sentei lá no meu gabinete, né? Pra, pra- quando eu via do lado de fora da sala, tinha uma fila de pessoas. Eu falei, caramba, o que é isso? Eram todos querendo me conhecer. Eu falei, pô, caramba, não, era o F2. Você é doido, né? Eu já tive situações assim de eu estar sentado na sala da minha casa, a minha enteada, ela fez intercâmbio e estudou. Teve uma colega, quando eu estudava na Alemanha, que era uma colega italiana. Aí, essa italiana estava visitando o Brasil, eu estava sentado trabalhando, desenvolvendo o F2, né? Aí o menino chegou e olhou assim: o que você está fazendo? Não, estou aqui desenvolvendo. Deixa eu ver. Aí, quando ela viu que eu desenvolvi o F2, ela chegou assim: não, eu não acredito que eu estou vendo o criador do F2. Eu falei assim: pois é, você está vendo o próprio assim. Pois eu uso o F2 lá na Itália, todos usam. Era aluno de arquitetura, no fundo, né? Então, assim, não é um. E eu levei um susto com aquilo, porque era uma coisa muito, muito incrível, né? Assim, caramba, como é que pode um negócio desse? Mas, assim, é bom, né? Você ver o seu trabalho, assim, distribuído no mundo todo Ser útil, né? pode ser útil, né? Isso é muito, não tem nada mais gratificante do que isso, né? Então é muito legal, é divertido, eu diria, tá? Como eu disse, o que eu gostaria de fazer era só isso. Eu vou acabar a minha vida quando me aposentar de tudo, eu vou ficar só fazendo isso. Então, e feliz. É isso aí. Tá ótimo, gente. Um Obrigado, grande Túlio, abraço para você, pelo, pelo, sucesso pelo, sempre. Tudo de bom, Luiz. um abração, cara. Tchau, tchau. A editora PUC-Rio agradece a presença dos convidados Luiz Fernando Marta e Túlio Bittencourt no nosso podcast de comemoração dos 30 anos da ferramenta F-Tool, abordado no livro Análise Matricial de Estruturas com Orientação a Objetos, lançado pela editora PUC-Rio em parceria com a Elsevier. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.